Vandeham Shri Guru Shri Jutta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Om Ajnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmae Shri Gurave Namah Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangulam ghayate girim Yadkripatamaham bande Shri Gurum Dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Namaste Krishna. Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vakha Kanakalai Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamyudhiraye. Vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hoje é dia auspicioso, dia de Ramanuja Acharya. Acharya da Sri Sampradaya. Vários ensinamentos na vida dele, principalmente de Guru Vaishnava Seva. Chaitanya Mahaprabhu, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pegou duas coisas da Ramanuja Sampradaya principal, Vaishnava Seva e Sannyas, a ordem de Sannyas. Quem quiser praticar Bhakti, deve saber como servir o Guru e o Vaishnava. Para saber isso, a gente tem os exemplos na história da vida de Ramanuja Acharya, devoto Kuresh, que até mesmo teve o olho perfurado para salvar o seu próprio Guru, ou seja, deu a vida para o Guru, e uma discípula que estava pronta para vender o próprio corpo como prostituta, para pegar o dinheiro e servir o próprio Guru e os outros discípulos dele, que era o irmão espiritual dela. Então isso é Vaishnava Seva. Se alguém quer praticar Bhakti, ele deve estar disposto a dar a vida para o Guru. Porque primeiro a gente conecta com o Guru. Com o Guru, pela misericórdia do Guru, a gente conecta com Krishna. Primeiro a gente tem que dar a vida aos pés de lótus Sri Guru dos Vaishnavas. Na vida de Ramanuja tem vários exemplos de discípulos que deram essa vida para ele. A ponto de uma discípula estar disposta a servir como prostituta para servir os Vaishnavas. Isso é Guru Seva. Sem Guru Seva, rendição ao Guru, ninguém pode nem começar o caminho de Bhakti. Primeiro, o caminho de Bhakti é o quê? Guru Padashraya. Refúgio nos pés de lótus Sri Guru.
Isso significa dar a vida para ele, estar disposto a tudo para satisfazer ele. Sem isso, ninguém pode começar o processo de Bhakti. Não é que isso é o final, isso ninguém pode começar. Isso é a porta de entrada. Fala, Guru, Krishna Prasad, Pai, Bhakti Lata Bid. Pela misericórdia de Krishna, se a pessoa for sincera, ela consegue um guru. Pela misericórdia daquele guru, ela realmente vai conectar com Krishna. Então, por isso que é importante a vida de Ramanuja Acharya. Além dele ser o Acharya da Sri Sampradaya, que veio pregar a missão na adoração de Narayana Lakshmi, que também é Deus, uma das formas de Deus. Na vida dele, a gente tem vários exemplos de Vaishnava Seva. E era uma coisa que era dada muita importância, que na nossa linha de sucessão discipular, a gente pegou aquilo, da vida de Ramanujacharya e dos discípulos. Então, por isso que é importante estudar a vida de Ramanujacharya. Não vou entrar aqui, não é o tópico aqui, mas tem na internet, deve ter em português, a vida do discípulo Kuresh e a discípula do Brahmana, esposa do Brahmana, os dois eram discípulos, que foi lá para servir de prostituta para o empresário, para com aquele dinheiro ela poder servir, que ela era pobre, para poder servir os Vaishnavas que bateram na casa dela um dia, Ramanujacharya com vários discípulos. Então isso é real discípulo, não é igual hoje, aceitar guru como moda. Aceitar o guru como moda não vai adiantar nada. Eu aceito o guru hoje, amanhã eu dispenso ele, aí eu vou para outro. E assim eu vou pulando, de um em um. Ou seja, não compreendeu nada. Então, aceitação de guru é muito séria. Por isso que deve pensar bem antes e orar bem antes, chorar aos pés de loja de Cristo. Se a pessoa quiser realmente, ela vai chorar aos pés de loja de Cristo para Krishna enviar um. E aí, se enviar um, ela vai render tudo que ela tem, corpo, mente, palavra, família, dinheiro, tudo aos pés de loja seguro. E até a própria vida. Vai estar disposto para arriscar a própria vida para o seguro. E aí, se ela fizer isso, ela pode começar o processo de Bhakti. O Gurudev falar, o Gurunista, firmeza seguro, é a espinha dorsal de Bhakti. Sem isso, Bhakti fica impossível. Então, Gita aqui, capítulo 2, verso 2, né? No verso 1, no final do primeiro, a Arjuna fez a pergunta, né? No final do primeiro, a Arjuna ficou pasmado, né? Com a situação que ele estava se deparando. E o arco escorregou na mão dele. Ele não conseguia nem ficar em pé. E aí Krishna, vendo aquela situação de Arjuna, cheio de compaixão por ele ser um discípulo honesto e sincero, Krishna falou essas palavras agora. Sri Bhagavan Uvacha. Kutastvakasmalam idam vishame samupasthitam anarjas justam asvargam akirti karam Arjuna.
Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse: Meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Elas não condizem com o homem que conhece o valor da vida. Elas não condizem aos planetas superiores, mas à infâmia. Olha como é que Krishna já começa aqui, que interessante. A situação de Arjuna era que ele tinha que cumprir o dever dele de kshatriya e também porque Krishna estava ali e era o desejo dele e ele aceitando Krishna como Deus. E como mestre era o dever seguir. Então ele tinha que matar pessoas e ia muita gente morrer, mas aqui Krishna fala, aquela pessoa, você não está comportando com a pessoa que conhece o valor da vida. Ou seja, para Krishna, matar significa vida. O valor da vida qualquer é servir Krishna, cumprir a ordem de Deus. Isso é o valor da vida. Por aqui a gente vê como Krishna já começa. Ele não falou de morte, ele falou o valor da vida. Então, o Siddhartha Maharaj, nesse sentido, fala na história de Abraão. Deus pediu para Abraão matar o próprio filho. Aí o que Abraão fez? Na mesma hora ele pegou uma faca, pôs na cintura e chamou o filho para ir no alto da montanha. Lá em cima ele ia matar o próprio filho. Aí quando ele pegou a faca para decepar o próprio filho, Deus apareceu para ele e falou, não precisa mais. Agora eu sei que você é o devoto fiel. Isso era o que? Vida. Matar ia significar vida, porque é a ordem de Krishna. Por isso que a pessoa deve estar disposta a dar a vida para ela. Isso é vida, não é morte. Aparentemente parece que a pessoa está morrendo. Na verdade, está ganhando vida. Quem não tem isso, mesmo estando aqui na Terra, já está morto. Ele já está morto em todos os sentidos. Então, por aqui a gente vê como é que Krishna fala na primeira instrução para Arjuna. Significado. Krishna e a Suprema Personalidade de Deus são idênticos. Por isso, em todo o Gita, Krishna é chamado de Bhagavan. Bhagavan é a última palavra no que se refere à verdade absoluta. A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão: Brahma, ou espírito onipenetrante impessoal, Paramatma, ou o aspecto do Supremo, localizado dentro do coração de todas as entidades vivas. E Qual que são os 3 aspectos aí? O Paramatma É o quê? Sem olhar, sem olhar. O aspecto pessoal do Senhor, a força. Não, tá errado não, mas tem uma especialidade aí, Paramatma, qual que é? O que está dentro do nosso coração. Isso. Brahma, quem que pode responder aí? Denis ou Natália, sabe? A outra concepção? Não recordo, Prabhu. 3 concepções de Krishna. Falou um Paramatma. Não fala, Giovanni. A segunda. Brahma é o espírito unipenetrante impessoal. É o que está escrito aqui? Você está olhando o livro? Tá, né? Sem olhar. Brahma é o aspecto o quê? Onipenetrante impessoal. Pessoal, é. E a última? Sem olhar no livro. É a Suprema Personalidade de Deus. É forma. É uma forma o quê? Pessoal ou impessoal? Pessoal, né? Isso. Vamos lá. Bhagavan, ou a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna. No Srimad Bhagavatam, esta concepção acerca da verdade absoluta recebe a seguinte explicação.
A verdade absoluta é percebida em 3 fases de compreensão pelo seu conhecedor, e todas elas são idênticas. Essas fases da verdade absoluta são expressas como Brahma, Paramatma e Bhagavan. Estes 3 aspectos divinos podem ser Bhagavan. 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 Isso. Esses três aspectos divinos podem ser explicados pelo exemplo do Sol, que também tem 3 aspectos diferentes: o brilho do Sol, a superfície do Sol e o próprio Sol. Quem estuda apenas o brilho do Sol é o principiante. Quem entende a superfície do Sol está mais adiantado. Aquele que pode entrar diretamente no Sol é o mais elevado. Os estudantes comuns que se satisfazem com a simples compreensão do brilho do Sol, sua penetração universal e a refulgência deslumbrante de sua natureza impessoal pode ser comparados àqueles que podem entender apenas os aspectos do Brahman, da verdade absoluta. O estudante que obteve maior avanço pode conhecer o disco solar. Isto, comparativamente, equivale ao conhecimento do aspecto paramatma, da verdade absoluta. E o estudante que pode entrar no coração do planeta Sol é comparado àquele que entende as características pessoais da verdade absoluta. Portanto, os Bhaktas, os transcendentalistas, que compreendem o aspecto Bhagavan, da verdade absoluta, são os transcendentalistas mais elevados. Embora todos os estudantes que dedicam ao estudo da verdade absoluta estejam ocupados na mesma matéria. O brilho do Sol, o disco do Sol e os assuntos internos do planeta Sol não podem ser separados um do outro. Porém, os estudantes das 3 diferentes fases não estão na mesma categoria. A palavra sânscrita, Bhagavan, é explicada pela grande autoridade Parashvara Muni, o pai de Vyasadeva. A personalidade suprema que possui toda a riqueza, força, fama, beleza, conhecimento, renúncia, chama-se Bhagavan. Há muitas pessoas que são muito ricas, poderosas, belas, famosas, eruditas e desapegadas, mas ninguém pode alegar que possui toda a riqueza, toda a força, etc. internamente. Somente Krishna pode afirmar isso, pois ele é a suprema personalidade de Deus. Esse é o significado da palavra Bhagavan. É aquele que tem as 6 opulências em completo. Mesmo a pessoa nesse mundo tem alguma opulência, mas incompleta, pequena quantidade. Bhagavan significa aquele que tem as 6 opulências completas, que é toda a riqueza, toda a força, toda a fama, toda a beleza, todo conhecimento e toda a renúncia. Porque ele tem tudo isso completo, ou seja, no maior nível, incomparável, então ele é chamado de Bhagavan. Esse é o significado da palavra Bhagavan, que em sânscrito é o que a gente chama de Deus aqui. É usado Bhagavan. Para Krishna no geral, ou para Deus na Índia, fala Bhagavan. Nenhuma entidade viva, incluído Brahma, o Senhor Shiva, o Narayana, pode possuir opulências tão completamente como Krishna. Portanto, o próprio Senhor Brahma concluiu no Brahma Samhita que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele é o Senhor primordial, o Bhagavan, ou conhecido como Govinda. Ele é a causa suprema de todas as causas. Há muitas personalidades que possuem as qualidades de Bhagavan, mas Krishna é suprema porque ninguém pode superá-lo. Ele é a pessoa suprema e seu corpo é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança. Ele é o primordial Senhor Govinda e a causa de todas as causas. O Bhagavad também cita muitas encarnações da suprema personalidade de Deus.
mas Krishna é descrito como personalidade de Deus original, de quem se expandem muitíssimas encarnações e personalidades de Deus. Todas as listas de encarnações da divindade aqui apresentadas são expansões plenárias ou parte das expansões plenárias da divindade suprema. Mas Krishna é a própria suprema personalidade de Deus. Portanto, Krishna é a suprema personalidade de Deus original, a verdade absoluta, a fonte da superalma e do Brahma impessoal. Na presença da suprema personalidade de Deus, Arjuna lamentar-se por seus parentes decertos, inapropriados, e por isso Krishna exprimiu sua surpresa com a palavra Kuta, de onde jamais se experiam tais impurezas numa pessoa pertencente à classe dos homens civilizados, conhecidos como arianos. A palavra ariano aplica-se à pessoa que conhece o valor da vida e tem uma civilização baseada na percepção espiritual. As pessoas que se deixam levar pela concepção de vida material não sabem que o objetivo da vida é entender a verdade absoluta, Vishnu ou Bhagavan. Estão cativadas pelos aspectos externos do mundo material, em consequência do que não conhece o que é libertação. Quem não sabe como libertar-se do cativeiro material é chamado não-ariano. Embora fosse Kshatriya, Arjuna estava fugindo de seus deveres prescritos ao recusar-se a lutar. Este ato de covardia é descrito como apropriado para os não-arianos. Essa recusa ao dever não ajuda no progresso da vida espiritual. Tampouco oferece a alguém a oportunidade de ficar famoso neste mundo. O Senhor Krishna não aprovou a aparente compaixão que Arjuna sentia por seus parentes. Então aqui esse ponto deve ser compreendido. Muita gente não compreende nem esse. Então é melhor compreender esse, que começa aqui a base, começa a instrução de Krishna nesse aqui. Então aqui Krishna já falou que aquilo que ele pensou que era compaixão, na verdade era tolice, e era apropriado para não-ariano. Não-ariano significa pessoa que não tem nobreza de caráter e de vida espiritual. Arjuna estava se comportando como não-ariano. Então Krishna reprovou aquela atitude dele. Então isso deve ser entendido aqui. E o pessoal hoje tem muito fraco de coração, não quer aceitar o que Krishna fala, acha que pode pular essa parte e passar para outra. A gente deve compreender essa primeiro. Krishna reprovou a atitude de Arjuna. Ele estava sendo fraco de coração, e aquela dita compaixão, na verdade, era tolice, era apropriado para não-ariano, ou seja, para pessoas baixas. Não para ele, que é kshatriya e daquela família exaltada que ele veio, dos Pandavas. Então, Krishna falou: da onde surgiu isso? Esse sentimento no seu coração, da onde que veio isso? Isso não é apropriado para você. Então, isso, São Prabhupada fala: tais desvios do dever, que era o dever dele fazer isso, ele tinha que ir lá e fazer. Tal desvio de dever não ajuda ninguém no progresso da vida espiritual. Então, se alguém é kshatriya e não faz o dever dele na hora que precisa, ele não vai ter nenhum progresso na vida espiritual. Ou qualquer outra. Se o Brahma não fizer o dever, ele não vai ter progresso. Se o Vaishya não fizer, o Shudra não vai ter nenhum progresso. O de Arjuna era dever dele fazer. E isso foi falado pelo próprio Senhor Supremo, Bhagavan Sri Krishna. Krishna não aprovou a assim chamada compaixão de Arjuna pelos seus parentes. Então, isso é um ponto importante de compreender.
quase ninguém compreende. Não sei por quê, talvez pela cultura ou pela falta de fé na palavra de Krishna ou pela falta de bom entendimento. Aí, se alguém quiser entender o Gita, deve compreender pelo menos essa, que isso é a base. Se não compreender isso, que é material, que falar do espiritual? Impossível. Porque hoje a sociedade, ninguém pode falar nada. Aí fica nisso. Mas aqui, Krishna fala as coisas abertamente. Não tem nada que esconder. A realidade do mundo é o que está escrito aqui, não o que o povo acha que não é. Ah, absurdo fazer isso, é absurdo fazer aquilo, e aí fica brigando. Aqui a palavra de Krishna é aberta e a realidade deve ser dita e deve ser, a pessoa deve tentar compreender, aceitar, praticar na vida e ser exitosa. Se ela for fraca de coração, ela vai ficar nesse, não, que absurdo. Não pode, como que falou isso? Que isso, matar? Que isso? Aí fica nisso. Talvez porque não teve guerra aqui, o povo não sabe o valor, né? Do sacrifício da vida e o que é Kshatriya Dharma, né? Talvez porque nunca necessitou. Aí o pessoal tem dificuldade de compreender esse primeiro ensinamento de Krishna. Não é nem espiritual ainda, é a base do Varnashram Dharma. Você vê muita gente quando fala sistema de caças. Aí porque o povo que ignorante fala que é um absurdo, aí a pessoa acaba desacreditando em Krishna, achando que é realmente ruim. Mas Krishna fala o quê? Eu criei sistema de casta, ele é científico e é benéfico para toda a sociedade. Aí Swami Prabhupada fala, é pela falta dele é que o mundo está assim hoje. Nessa loucura toda aí. Então a gente tem a oportunidade de mostrar para Krishna em quem que a gente tem fé. E não adianta só falar Hare Krishna e não acreditar nas palavras de Krishna do Gita. Então para isso é necessário fé, né? Fé firme. Sem fé firme, o que vai fazer? Tem jeito de fazer nada. Então a palavra de Krishna aqui é simples. Aquele dito compaixão de Arjuna era tolice, não era apropriado para um ariano igual ele, nobre, de caráter e de avanço espiritual. Era apropriado para uma pessoa não ariana. Ele chama aqui de anária, não ariana. Então, não era apropriado para Arjuna ter aquela fraqueza de coração naquela hora. Aí Krishna reprova aquilo, já nessa primeira resposta dele. A começar a cortar a ilusão de Arjuna. Alguém tem pergunta aí? Nesse? Bem, Prabhu, isso aqui mostra assim, esse sentimento de Arjuna ali é o nosso sentimento no começo, né? Porque a gente tem os mesmos sentimentos já pegados na matéria. A partir de quando a gente começa a entender, conhecer, a gente começa a se libertando, né? No começo a gente tem apego, né? E aí. E às vezes tem ideias também que não são dos Vedas, né? Então, mas a partir do momento que a gente joga tudo fora, as concepções anteriores, e só aceita, aí tudo fica simples e claro. E aí quando a gente olha para o mundo, a gente lembra da Escritura e fala, é exatamente isso. A gente tem a comprovação física, bem na nossa frente, de que o Gita, os Vaishnavas estão sempre certos, 100%, 108%. Mesmo que no começo pode pensar que falou isso é um absurdo. Se ela tiver fé e tentar enxergar a realidade, não vai demorar muito, ela vai enxergar uma situação na frente dela e vai lembrar, aquilo estava certo. Os Vaishnavas são sempre certos. Porque isso é científico. O Vaishnava, quando ele não fala por ideia dele, ele fala com realização da verdade.
O que sai da boca do Vaishnava pode saber. A verdade está por trás daquilo, mesmo parecendo ser absurdo no momento. E uma hora a pessoa vai ver, se ela tiver fé, for inclinada para os Vaishnavas, ela vai ver a situação e vai lembrar, ó, aquilo, ó, estou vendo agora na minha frente. Toda a situação, 100%. O Vaishnava, quando ele fala, ele não fala só por falar. Se ele fala é porque aquilo é a verdade de acordo com a realização perfeita. Devoto perfeito significa mente perfeita, intelecto perfeito, conhecimento perfeito. Senão ele não era devoto Vaishnava. Senão ele não era guru. Falava guru significa o quê? Que remove a ignorância, ou seja, luz. Ou seja, todo tipo de conhecimento perfeito. O que ele fala, se a gente aceita como verdade, a gente vai ver que ele está sempre certo, nossa vida torna exitosa. Mas hoje em dia pouca gente tem fé na escritura, esse que é o problema. O pessoal acha que eu vou ficar discutindo isso, vai ficar a vida inteira brigando. Se todo mundo aceitasse a escritura, acabou todo tipo de briga. A conversa ia ser o que a escritura falou, não o que eu falei, o que você falou. Ah, não, eu gosto disso. Aí o outro, eu gosto daquilo. E aí? Vai ficar a vida inteira nisso. Mas se todo mundo tivesse fé na escritura, não ia ter eu ou você. Ia todo mundo sentar, igual fazem na Índia hoje, no Irã, ia discutir o que a escritura está falando. Essa que ia ser a discussão, não ia ser a discussão que não leva a nada. Eu acho isso, o outro acha isso, né? Aí briga, aí é prejudicial para todo mundo. Então, se todo mundo se reunisse para discutir a escritura, acabou o problema. O ponto central é ser a escritura. O que fosse decidido, de acordo com a escritura, todo mundo ia seguir. E porque a escritura fala bem para todo mundo ia ficar tranquilo, bem. Igual era 5 mil anos na época de Parikshit Maharaj, depois de Kurukshetra. Só que com a lavagem cerebral da mídia e dos donos aí do poder, qualquer verdade que fala soa absurdo para eles. E qualquer absurdo soa a coisa mais natural do mundo. Qualquer absurdo soa muito natural e qualquer verdade soa um absurdo para eles. Tudo o contrário. Alguém mais aí? Então vamos para o 3, verso 3, capítulo 2. Klaibhyam asmagamah partha naitattvai upapadyate Kudram ridaya daubhalyam tyaktotista parantapa. Tradução. Ó filho de Prita, não se entregue a essa impotência degradante. Ela não condiz com você. Largue tal fraqueza mesquinha de coração e levante-se, ó castigador dos inimigos. Significado. Arjuna foi chamado de o filho de Prita, o qual era a irmã do pai de Krishna, Vasudeva. Portanto, Arjuna tinha um parentesco consanguíneo com Krishna. Se o filho de um kshatriya recusa-se a lutar, ele é um kshatriya somente de nome. E se o filho de um brahmana age impiamente, ele é um brahmana somente de nome. Tais kshatriyas e brahmanas são filhos indignos de seus pais. Portanto, Krishna não queria que Arjuna se convertesse num filho indigno de um kshatriya. Arjuna foi o amigo mais íntimo de Krishna. E Krishna estava guiando diretamente na quadriga. Mas apesar de todos os créditos, Quadriga. apesar de todos esses créditos, se Arjuna abandonasse a batalha, estaria cometendo um ato infame. Por isso, Krishna disse que tal atitude
tal atitude em Arjuna não condizia com sua personalidade. Arjuna podia argumentar que ele abandonaria a batalha fundamentando-se na sua atitude magnânima com o muito respeitado Bhisma e seus parentes, mas Krishna considerou que a autoridade não aprovava esse tipo de magnanimidade. Portanto, as pessoas como Arjuna, que estão sob a guia direta de Krishna, devem abandonar tal magnanimidade ou suposta não violência. É. Então hoje tem o pessoal paz e amor aí, né? Que acha que tudo tem que ser não violência. Aí quando ele abre o Gita, ele acha um absurdo. A Krishna fala, Kudram, mesquinharia, as pessoas são mesquinhas. E Daurbalyam, fraqueza de coração. São fracas de coração. Isso é Krishna chama Arjuna aqui. Abandone essa fraqueza de coração mesquinha e levante. Levante e cumpra seu dever de maneira firme. Então, isso serve para todos os ashrams, não só para o kshatriya, mas para a gente que está praticando vida espiritual também. Deve fazer o dever de maneira firme, sem que ninguém seja obstáculo, e continuamente ir fazendo o dever. O que é? Escutar, recitar, lembrar de Krishna, servir os pés de loja de Krishna. Isso serve para a gente fazer o dever de maneira firme e parar com a fraqueza de coração, que é qualquer coisa que tira a gente desse caminho. Então, para um kshatriya, correr da batalha é ser covardia. Kshatriya não é para ser covarde. Sair da batalha e ser covarde, só a infâmia ia atrás de Arjuna, mais ninguém. Ele não ia ganhar nada com aquilo. Aí Krishna vai falar, a infâmia é pior do que a morte para o kshatriya. Então, isso Krishna falou aqui. Que essa dita compaixão que ele estava pelos parentes era mera fraqueza de coração. Não era real compaixão. A tal falsa compaixão não é aprovada por nenhuma autoridade. Então, hoje, muita gente tem essa falsa compaixão e fica fazendo alarme com aquilo. Mas, na verdade, aquilo é só fraqueza de coração. Ela não tem nem conhecimento que ela não é o corpo, que ela é a alma espiritual. Nem a base da vida espiritual. Como que vai ter algum sentimento espiritual de real compaixão pelo outro? Real compaixão significa a pessoa sabe que ela é alma e que o outro é alma. E que tanto ele quanto o outro vai morrer daqui 10 ou 20 anos. Então, real compaixão é o quê? Fazer bem para a própria alma e para a alma dos outros. Então, se alguém não tem isso, que tipo de compaixão pode oferecer? Só aquela provinda da fraqueza de coração, mais nada. Por isso que o devoto deve ser forte. Não é forte fisicamente ou nada disso. Forte de consciência, de firmeza ao seguir o dever prescrito, que é dado por Deus nas Escrituras. Isso é que Krishna está incentivando aqui. A gente não é kshatriya, mas a gente quer ser devoto. Então deve ter firmeza naquilo. Primeiro, firmeza na fé nas Escrituras que Krishna fala. Depois, seguir a ordem dele. Depois, passar por todos os obstáculos que vieram no caminho e prosseguir de maneira firme até quando a vida nesse corpo acabar. Isso é firmeza. Aí, se alguém é fraco de coração, primeiro obstáculo, agora não dá mais para praticar, tanto problema na minha vida, como que eu vou praticar? Eu tenho que resolver eles primeiro, para depois praticar. Aí vai ver que a vida inteira vai vir um problema atrás do outro, não praticou nada, perdeu a vida. A vida foi jogada fora. Então essa instrução aqui serve para a gente também. Mesmo não sendo kshatriya, no outro sentido de firmeza.
Igual o Michel tá acostumado a ouvir aí, firmeza, firmeza no Senhor, Michel. É. Fala direto, né? Então é isso. Alguém tem pergunta aí nesse? Então, 4. Katham Arjuna Uvacha. Katham Bhishmamaham Sankhye Dronam cha Madhusudana Ishubhi Pratyotsyami Pujarhavarishudana. Michel vai ler? É o 4 do 5. Verso 4. Verso 4, capítulo 2. Tradução. Arjuna disse: Ó matador de Madhu, como posso contra-atacar com flechas em batalha homens como Bhisma e Drona, que são dignos de minha adoração? Significado. Os superiores respeitáveis, como Bhisma, o avô de Dronacharya, o mestre, são sempre dignos de adoração, mesmo se eles atacarem, não devem ser contra-atacados. Vi de etiqueta geral que aos superiores não se oferece nem mesmo a luta verbal, mesmo se eles são às vezes ásperos em comportamento. Não devem ser tratados asperamente. Então, como seria possível que Arjuna os contra-atacasse? Krishna alguma vez atacaria seu próprio avô, Ugrasena, ou seu próprio mestre, Sanadipani Muni. Estes foram alguns dos argumentos de Arjuna para Krishna. Então Arjuna agora ofereceu outro argumento para Krishna. Não que ele podia matar personalidade como Bhishma e Drona, que era professor dele, digno de adoração. Essa é a etiqueta. Etiqueta védica. Ninguém pode entrar em confronto nem verbal com o mestre de alguma coisa. Então, Arjuna ofereceu esse argumento. Agora, 5, Arjuna continua. Gurum Mahata Himanubhavam Shreyo Bhoktum Bhaikyamapi Haloke Hatva Stu Gurum Ihaiva Bhunji Abhogam Rudhira Pradigdham. Tradução. É preferível viver mendigando neste mundo e viver à custa das vidas de grandes almas, que são meus mestres. Embora desejam conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutamos estará manchado de sangue. Significado. Segundo os códigos das Escrituras, um preceptor que pratica uma ação abominável e perdeu o seu sentido de discriminação merece ser abandonado. Bhishma e Drona
foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa da ajuda financeira que este oferecia. Embora a simples razão financeiras não devesse tê-los impelido a aceitar essa posição. Nessa circunstância, perderam a respeitabilidade de mestre. Contudo, Arjuna julga que, mesmo assim, continuam sendo superiores seus, e, portanto, desfrutar de lucros materiais após matá-los significaria desfrutar de despojos manchados de sangue. Ah, então aí Swami Prabhupada fala, se um mestre tem atitude abominável, então ele deve ser dispensado. Se a pessoa aceita um guru, por exemplo, ela é iniciada e tal, se ela vê que aquele guru não é real guru, então ela deve dispensar. Nessa situação, ela deve dispensar. Então, nesse caso, Bhishma estava do lado do outro, aceitou a parceria, aparentemente, na verdade, Bhishma é devoto puro. Aí, por passar tempo, ele aceitou o lado de Duryodhana Dronacharya e de Tarasa, então, nesse sentido também ele devia lutar. O Swami Prabhupada comenta aqui nesse. Se alguém vê que seja a pessoa que está escutando, seja um mestre, não tem atitude apropriada para a posição, então ela deve ser rejeitada. Pense em Deus sem discriminação, deve ser abandonado. A Arjuna ainda assim pensava que eles ainda permaneciam como sendo seus superiores. Aí ele falou esse verso. Ele não queria lutar se eles forem mortos. Ele pensou, se eles forem mortos, então a gente vai ficar com coisa material suja de sangue. Ele estava pensando em termos materiais. Eles foram mais argumentos que Arjuna. Mesmo que depois Krishna falou aquele verso, Arjuna ofereceu mais argumentos para o que ele estava sentindo, né? Naquele momento. Alguém aí? Não sei. Nachai tad vidma katara no gajo jadva jaima jajiva no jaeju janeva na jijivi samas devastita pramukhe dartarastra. Tradução. Nem sabemos o que é melhor, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Os filhos de Dhritarashtra agora estão na nossa frente neste campo de batalha, e se os matássemos, não nos importaria viver. Significado. Arjuna não sabia se ele devia lutar e arriscar violência desnecessária, embora lutar seja o dever dos kshatriyas, ou se ele devia parar e viver mendigando. Se ele não conquistasse o inimigo, esmolar seria seu único meio de subsistência. Nem havia certeza de vitória,
porque qualquer um dos lados poderia sair vitorioso. Mesmo se a vitória os aguardasse e sua causa fosse justificada, ainda assim, se os filhos de Dhritarashtra morressem na batalha, seria muito difícil viver em sua ausência. Sob as circunstâncias, esse seria um outro tipo de derrota para eles. Todas essas considerações de Arjuna provam definitivamente que ele não era apenas um grande devoto do Senhor, mas que era também altamente iluminado e tinha completo controle de sua mente e sentidos. Seu desejo de viver mendigando, embora tivesse nascido na família real, é outro sinal de desapego. Ele era verdadeiramente virtuoso, como essas qualidades, combinadas com sua fé nas palavras de instrução de Krishna, seu mestre espiritual, indicam. Conclui-se que Arjuna estava bastante apto para a liberação. A menos que os sentidos sejam controlados, não há oportunidade de elevação à plataforma do conhecimento. E sem conhecimento e devoção, não há oportunidade de liberação. Arjuna era competente em todos esses atributos, muito acima de seus enormes atributos em suas relações materiais. Então, Swami Prabhupada comenta que Arjuna mostrava as qualificações para real discípulo. Que ele estava preparado para renunciar a tudo aquilo. E ao mesmo tempo ele tinha fé em Krishna. Por isso é que ele está dando argumento. Ele não está dando argumento para desafiar Krishna. Um discípulo deve sempre perguntar. Você vê na vida de Gurudeva, ele falava que ele sempre argumentava, até com os discípulos de Bhaktisiddhanta, que era o superior dele. Porque ele queria saber. Então, argumentar no sentido de querer ser iluminado, de querer a resposta do superior, sem humor de desafio, é necessário. Então, Arjuna está falando aqui, não é desafiando, ele está botando o sentimento dele para ver depois a resposta de Krishna. Então ele era qualificado para receber. Ele estava revelando o coração dele, o discípulo deve fazer isso. O que está dentro dele, ele põe na frente do Vaishnava, para aquele Vaishnava falar para ele o que ele precisa. Do contrário, ninguém pode ser discípulo de ninguém. Então, por essa atitude de Arjuna, ele tinha todas as qualidades de discípulo, ou seja, ele tinha todas as qualidades para ser instruído pelo próprio Krishna, que aqui para ele age como um guru, mestre espiritual. Alguém aí? Ninguém pergunta nesse? Estão entendendo tudo? Ô, Prabhu, não, eu estava pensando aqui com a sua explicação, eu entendi melhor. Até estava, conforme a leitura, eu achei que a Arjuna tinha demonstrado não tem fé em Krishna, né? Porque ele estava não querendo lutar, né? Mas aqui mostrou que ele estava argumentando e ponderando as coisas, né? Exato, é. Não é que ele não tinha fé, ele sentiu aquilo, né? Sim. Está expondo para Krishna o sentimento dele, para depois Krishna iluminar ele. Ele não estava sendo falso e falar, não, Krishna, eu estou sentindo uma coisa, na verdade eu vou falar outra, não. Ele estava falando o que ele estava sentindo, e isso é uma qualidade de alguém que pode ser iluminado pelo mestre e pelo próprio Krishna. Ele vai sempre expor o que ele sente, não ele está sentindo uma coisa e da boca para fora fala outro, aí o mestre vai ver que ele não está sendo verdadeiro, não vai dar resposta suficiente. Estava sendo Porque sincero, tanto então. Krishna quanto o mestre, ele vai dar a resposta de acordo com a sinceridade do discípulo. A Arjuna aqui está expondo tudo que ele estava sentindo.
E aí nas escrituras fala que hoje em dia a maioria é justo o oposto. Eles sentem uma coisa e fala outra. Aí isso não, ninguém pode ser conectar com Deus assim, né? Ou ser discípulo assim. Isso é uma das principais qualidades, é sinceridade, ser um dentro e outro, um dentro e o mesmo fora. E simplicidade. Simplicidade e ser direto, honestidade, elas estão conectadas uma coisa com a outra. Simplicidade não é igual muita gente pensa, que é pessoa pobre, ela é naturalmente simples, não tem nada a ver. Simples quer dizer isso. O que está dentro a pessoa faz de forma espontânea. Isso quer dizer simplicidade real, de acordo com as escrituras. E Prabhu, ele estava demonstrando humildade também, né? Ele queria que Krishna realmente guiasse ele, né? Porque ele estava com dúvida ali, né? Tudo isso está conectado. Humildade, simplicidade, sinceridade. Os três estão conectados. E são três qualidades as mais importantes. Se alguém tem essas três e fé, junto com fé, se ele praticar abaixo, todas as outras impurezas vão indo embora, uma a uma. Mas se alguém tem todas as outras qualidades e não tem essas, mesmo que pratique a vida inteira, não vai dar nenhum resultado. Na verdade, essas são as únicas reais qualidades. Simplicidade, sinceridade, humildade e fé. Se alguém tem isso, a vida espiritual dele abre as portas todas. Por isso que Jesus falou, pessoa que deve aceitar o reino de Deus como uma criança, porque a criança sempre fala coisa espontânea. Ela tem o coração puro, ela é sincera, simples e espontânea. Ela tem essas qualidades. Por isso que ele falou isso. O Chico Xagur, o Tirtha Goswami falava a mesma coisa. Gurudev também. Essas são as principais qualidades se alguém quer entrar na vida espiritual, é conectar com Deus. E Deus não gosta de falsidade, né? Então a Juna tinha as qualidades, se a gente tiver elas, então fica fácil para a guerra espiritual. A pessoa vai ver que é simples e fácil. Mas se não tiver, aí fica, ela vai ver que é muito difícil. Por isso que é falado que o processo espiritual é simples e fácil e difícil e complicado ao mesmo tempo. Porque depende da pessoa. Alguém aí? Sete. Karpanya doso pahata sabhava Prichami tvandharma samudhacheta Jachryasyam nishchitam bruhitam me Shishaste ham sadhimantvam prapanam. Tradução. Agora estou confuso sobre o meu dever e perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nesta condição, peço que você me diga claramente o que é melhor para mim. Agora sou seu discípulo e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Significado. Pelo próprio curso da natureza, o sistema completo de atividades materiais é uma fonte de perplexidade para todos. A cada passo há perplexidade, e, portanto, convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno que lhe possa dar a guia apropriada para executar o propósito da vida.
Todas as literaturas védicas aconselham que nos aproximemos de um mestre espiritual genuíno, para nos libertarmos das perplexidades da vida, que acontecem sem que desejamos. Elas são como um incêndio na floresta que de alguma forma queima sem ter sido começado por ninguém. Similarmente, a situação do mundo é tal que as perplexidades da vida aparecem automaticamente, sem que desejemos tal confusão. Ninguém quer o fogo, e ainda assim ele acontece e ficamos perplexos. A sabedoria védica, por isso, aconselha que, para resolver as perplexidades da vida e para compreender a ciência da solução, a pessoa tem que se aproximar de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular. Supõe-se que uma pessoa com um mestre espiritual genuíno saiba tudo. A pessoa não deve, portanto, permanecer nas perplexidades materiais, mas deve se aproximar de um mestre espiritual. Este é o significado deste verso. Então a Arjuna ofereceu essa pergunta, ou essa rendição aos pés de lótus do mestre dele, que era o próprio Krishna. Então, a gente não está na frente de Krishna. Por isso é que a gente deve ansiar para receber instrução, porque das escrituras, porque cada passo é uma perplexidade, uma situação da vida. Se a gente age de acordo com a escritura, aí a gente fica livre do karma, vai se liberando. Se a gente não sabe como agir, a gente vai pegando karma, aí fica preso no mundo. Por isso que é necessário ter uma guia de alguém que sabe as escrituras, não só que sabe, mas que esteja praticando, para que possa ajudar a gente a saber como agir em cada situação da vida. É de acordo com as atitudes que a gente vai liberar desse mundo ou ficar agarrado nele, preso a ele. Alguém aí? O Prabhu, aquele meu aqui tem mais comentário. Então continua aí. Tem quase uma folha. Diz assim, ó. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende. Será que não foi que você parou antes, não, Michel? Vê se ele não tem o nome dele lá. Ele está vendo o computador. Aí continua aí, João. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. No Brad Aran, o homem perplexo recebe a seguinte descrição: Yava eta aksharam karti. Ávaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida, então deixa este mundo como os cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Aquele que é um homem miserável, não sabe resolver os problemas da vida como um ser humano. Então deixa esse mundo como gatos e cachorros, sem compreender a ciência da autorrealização. A forma da vida humana. Essa forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva, que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz o devido uso dessa oportunidade é avarento. Por outro lado, há os brahmanas, ou aquele que é inteligente, para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Os tripanas, ou avaros, vivendo sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país, etc. Devido à doença de pele e frequente apegam-se
a vida familiar, ou seja, a esposa, filhos e outros membros. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros da sua família, ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-lo das garras da morte. Tal apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores, que também cuidam dos filhos. Sendo inteligente, Arjuna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram a causa de sua perplexidade. Embora pudesse compreender que seu dever de lutar o aguardava, ainda assim, devido à relé fraqueza, não conseguia cumprir seus deveres. Por isso, ele pede que Sr. Krishna, o Mestre Espiritual Supremo, dê uma solução definitiva. Ele se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre mestres e discípulos são sérios. Agora, Arjuna quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência do Bhagavad Gita, e Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. Como Arjuna compreende o Bhagavad Gita, está declarado no próprio Gita. Todavia, tolos eruditos mundanos explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna. É aquele que não captou essa compreensão, só faz tolice ao tentar entender o Bhagavad Gita. O Swami Prabhupada falou no comentário, se alguém pensa que é capaz de proteger os membros familiares da morte, então ele pensa que sua família e sociedade pode salvar ele das garras da morte. Tal apego familiar pode ser encontrado também em animais inferiores, ou seja, gato, cachorro, tigre. Isso é encontrado também, né, na vida animal. Se alguém tem isso, então ele é considerado Dharmena Hina Pasubhi Saman, animais de duas patas. Então não é que deve rejeitar tudo, mas o apego deve ser dado aos pés de lótus de Guru, Vaishnava e Krishna. E não que a pessoa vai ficar apegada achando que a família, o governo, ou qualquer sociedade pode salvar ela da morte. Ele não pode fazer nada naquela hora. Então, o nosso apego mais íntimo deve ser aos pés de lótus Sri Guru, Vaishnava e Bhagavan. Eles vão poder salvar a gente naquela hora, porque eles são eternos. Vaishnava nunca morre, Krishna fala isso. O próprio Krishna também nunca morre, ele também fala isso. Eles são eternos, eles podem fazer alguma coisa. A pessoa inteligente vai dar a afeição mais íntima aos pés de lótus deles. E aí sim ela pode ajudar até os membros familiares. Do contrário, ela vai ajudar em qual sentido? Material? Material, os animais podem ajudar também, os filhotes dele também. Pode trazer comida para eles, fazer casa para eles. A vida humana é especial por isso. É o único animal racional. É o único que pode raciocinar nesses pontos aqui. O que é a alma? Quem é Deus? Então, se ela faz isso, ela é realmente ser humano. E aproveita a vida. E se não faz, é considerado animal. Essa vida humana é rara. Apesar de rara, ela pode dar o benefício último da alma, da entidade viva. O Arjuna está se oferecendo, né? Aqui ele falou, por favor, me instrua, eu sou seu discípulo, uma alma rendida aos seus pés. Então, essa é a atitude do discípulo quando chega para o mestre.
Deve fazer perguntas com humildade, igual a Juna está fazendo aqui. Alguém? Ninguém pergunta? Oi. Nahi prapasya mama panujat jacho kambucho sanamindriyanam avapya bhuma vasapatnam hridam rajam suranam apichadhipacham. Tradução. Não consigo encontrar um meio de afugentar este pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de destruí-lo, mesmo que ganhe um reino incomparável na terra, com soberania semelhante à dos semideuses no céu. Significado. Embora Arjuna estivesse colocando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios religiosos e códigos morais, parece que ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema, sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Krishna. Ele podia compreender que seu assim chamado conhecimento era inútil para afastar seus problemas, os quais estavam secando sua existência inteira. E para ele era impossível resolver tais perplexidades sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna. Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada, etc., são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Krishna. Portanto, a conclusão é que um mestre espiritual que é 100% consciente de Krishna é o mestre espiritual genuíno, pois ele pode resolver os problemas da vida. O Senhor Chaitanya disse que uma pessoa que é mestre na ciência da consciência de Krishna, não importa a sua posição social, é o mestre espiritual verdadeiro. Não importa se uma pessoa é um Vipra, um sábio instruído na sabedoria védica, ou se ele nasceu numa família inferior, ou se ele está na ordem renunciada da vida. Se ela é mestre na ciência de Krishna, é o mestre espiritual perfeito e genuíno. Assim, sem ser um mestre na ciência da consciência de Krishna, ninguém é um mestre espiritual autêntico. Também está dito na literatura védica. O Brahmana erudito, versado em todos os temas do conhecimento védico, é incompetente para converter-se num mestre espiritual, a menos que seja um Vaishnava, ou esperto na ciência da consciência de Krishna. Mas uma pessoa nascida numa família de uma casta inferior pode se tornar um mestre espiritual, se for um Vaishnava ou consciente de Krishna. Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte, não podem ser contra-atacados pela acumulação de riqueza e desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo, há estados que estão repletos de todas as facilidades da vida, que são cheios de riqueza e economicamente desenvolvidos, mas mesmo assim os problemas da existência material ainda estão presentes. Eles buscam a paz de diferentes maneiras, mas só poderão conseguir felicidade verdadeira se consultarem Krishna, o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, que constituem a ciência de Krishna, ou o representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Krishna. Se o desenvolvimento econômico e os confortos materiais pudessem afugentar uma pessoa das lamentações pelos inebriamentos familiar, social, nacional ou internacional, então Arjuna não teria dito que mesmo um reinado incomparável na Terra, ou a supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais,
não seriam capazes de afugentar suas lamentações. Ele procurou, portanto, refúgio na consciência de Krishna, e este é o caminho certo para a paz e a harmonia. Desenvolvimento econômico ou supremacia sobre o mundo podem se acabar a qualquer momento pelos cataclismos da natureza material. Mesmo a elevação de uma situação planetária superior, como no caso dos homens que agora buscam um lugar no planeta Lua, pode também acabar-se com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isto. Quando os resultados das atividades piedosas acabam, a pessoa cai novamente no auge da felicidade para a mais baixa posição da vida. Muitos políticos no mundo caíram dessa maneira. Tais quedas constituem apenas mais causas para a lamentação. Portanto, se quisermos acabar com a lamentação para sempre, então teremos que nos refugiar em Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Assim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse seu problema definitivamente, e esse é o método na consciência de Krishna. Então é isso, querendo ou não, a gente tendo dinheiro ou não, sendo famoso ou não, vivendo bem ou não, esses problemas vai vir para a gente, não tem, ninguém tem saída para isso. A velhice vai vir, a doença vai vir, depois a morte vai vir. Essa é a realidade do mundo material, ninguém pode mudar isso. Mais que a pessoa tenha dinheiro, viva num país bom, ou seja, o que for, ela vai ter que experimentar isso tudo. Ou seja, não tem nada constante no mundo material. O negócio é sair daqui. No outro mundo, lá a gente pode ter tudo constante, sem problema. Vaikunta significa sem ansiedade, sem problema. Vaikunta, palavra Vaikunta, os planetas transcendentais. Aqui ninguém pode ficar bem, vai sempre ter problema. Querendo ou não, a velhice vai vir. Depois a doença vai vir. Depois a morte vai vir. Isso é mundo material, ninguém pode escapar disso. Por isso é que a vida humana deve ser usada para sair disso, acabar com o ciclo de nascimento e morte. E o Gita ele veio para isso. Krishna está falando para Arjuna para isso. Se alguém seguir essas palavras do Gita, ela começa o caminho dela para o mundo espiritual, onde nada disso aqui existe. Onde só existe beleza, harmonia, conhecimento completo, deleite completo, eternidade. Alguém? Pergunta? Prabhu, aqui o que eu entendi, o resumo é que o único que nos ajuda, que pode nos salvar e tirar a gente desse mundo de lamentações e dor é Krishna, né? Não, Servindo a ele. Não? não. Se alguém servir Krishna, o que ele vai ganhar? Não, Direto. é muita dor, mas a consciência tranquila. Se alguém Não a dor servir material, Krishna sabe? direto, se alguém servir Krishna direto, o que ele vai ganhar? Não, não, tô falando, tem que servir os devotos, né? Primeiro, primeiro. Sim, Se primeiro os alguém devotos. servir Krishna direto, vai ganhar nada. Não, A pessoa sim, não pode sim, ver mas eu, Krishna, ela não pode ver Krishna, não pode perguntar para Krishna. O olho é material, a forma de Krishna é transcendental, então tem que ter o devoto primeiro. O devoto sim, fala com ela, sim. entendeu? Não, eu estava me É referindo aos porque, é devotos, né? porque aqui Krishna ele era o mestre espiritual de Arjuna, esse é que é o ponto aqui. Por isso que às vezes fala Krishna, porque ele é o mestre de Arjuna. Ele está respondendo para Arjuna como mestre espiritual. Mas a gente não está de frente para Krishna, nem Krishna está conversando com a gente. Então, para a gente, a riqueza é o mestre espiritual e os devotos. A verdade é essa.
Deve servir Krishna, mas sempre na guia do devoto. Do contrário, todo aquele serviço, Krishna vai pegar nada para ele, não vai aceitar nada. Esse aqui é o segredo, o outro segredo. Primeiro, a pessoa deve render a Krishna, chorar para Krishna. Pela misericórdia de Krishna, vai enviar devoto. Pela misericórdia de devoto, Bhakta, ela vai ganhar Bhakti e Krishna, Bhagavan. Primeiro, ela chora para Krishna. Krishna vai ver a sinceridade, e se ela vê sinceridade, ela vai enviar o devoto. Por quê? Porque pela misericórdia do Vaishnava, aí sim ela pode realmente conectar com Krishna. Isso é o significado da Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bid. Vamos ler o último aqui. Sanjaya Uvacha. Evam Ukta Rishikesham Gudakesha Parantapa Najotsa iti Govindam Mukta Tusni Bhavuvaha. É o 10, né? 9. 9. Sanjaya diz: tendo falado desse modo, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, eu não lutarei, e calou-se. Significado: Jatasta deve ter ficado muito contente ao compreender que Arjuna não ia lutar e estava, em vez disso, deixando o campo de batalha para dedicar-se à profissão de mendicância. Mas Sanjaya o desapontou novamente, ao relatar que Arjuna era competente para matar seus inimigos. Embora Arjuna, no momento, estivesse dominado pelo falso pesar devido ao fato familiar, ele se rendeu a Krishna, o mestre espiritual supremo, como um discípulo. Isso indica que ele logo estaria livre da falsa lamentação resultante do afeto familiar e seria iluminado com o conhecimento perfeito da autorrealização, ou consciência de Krishna. E então seguramente lutaria. Desse modo, o júbilo de Dhritarashtra seria frustrado, uma vez que Arjuna seria eliminado por Krishna e lutaria até o fim. Esse é que é que prende mais a gente, né? Principalmente laços familiares, né? A Arjuna estava nessa lamentação justamente por causa disso. É o que mais prende a gente aqui, é a afeição por esposa, esposo, pai, mãe, filho, etc. É esse tipo de coisa que prende a gente no mundo material. A falsa lamentação, resultante da afeição familiar. E é por esse motivo que a Arjuna caiu nesse predicamento aqui que ele estava, falou, não devo lutar. Então, isso é que deve ser cortado ao praticar Bhakti e render aos Vaishnavas e a Krishna. Nossa afeição vai sendo direcionada para o objeto de adoração da alma, que é Deus. E aí, além da gente não mais lamentar pelo corpo de ninguém,
ao começar a ter realizações, vivência interior sobre o que é a alma, além de não lamentar por corpos, afeições mundanas, a gente pode dar para eles muito mais do que qualquer materialista que tem afeição mundana pode dar com toda aquela afeição mundana. O espiritualista vai ter muito mais afeição real, não falsa, ilusória, mas real. Então, até nisso ele pode ajudar, mas de maneira desapegada. Igual o Krishna. Krishna ele criou o universo inteiro, mas ele está fora de tudo. Ele está totalmente desapegado do mundo inteiro, de todas as entidades vivas que ele criou, ele está desapegado. Então, a gente tem algumas conexões aqui nesse mundo com pessoas queridas, então a gente tem pouca coisa. A gente deve seguir Krishna nisso também. Ficar desapegado e entender o que é a realidade do mundo, que nada é eterno. Quem é filho hoje vai ser pai amanhã. Quem é parente hoje vai ser inimigo amanhã. Ninguém sabe qual a próxima vida, aonde vai nascer, qual época vai nascer, nada disso. Então, esse era o motivo da ilusão de Arjuna, que é a nossa também, e que praticando o Bhakti, a gente tem essa chance de entender isso, que não é o corpo, sair do falso ego, eu sou o corpo, isso é meu, esse parente é meu, essa coisa é minha, isso se chama Ahankara, falso ego, que é uma coisa falsa, não é a realidade do mundo. A realidade é que a gente é alma espiritual, e a conexão da alma é com Deus, com a super alma. É a coisa real da vida que nunca acaba. Se a gente procurar isso, só aumenta até no dia que a realidade aparece à nossa frente. A outra é Maya, é a coisa falsa, ilusória, que a Arjuna estava pensando. Não existe conexão, não existe na verdade. Então essa é a dificuldade maior, e através de seguir, escutar o Gita, seguir o Gita e as práticas espirituais, recitar o nome, escutar, refletir todo dia, sem parar, é que vai trazer essa vivência, é o que vai fazer a gente realmente experienciar isso, não só saber, mas viver isso. E aí, quando a gente começa a viver isso, os problemas vão começando a ser subjugados. E o problema começa assim, devido ao falso ego. Aí vem o medo de perder, aí vem o desejo de controle, aí vem a ansiedade, todos os problemas partem disso, do apego. Por isso que o Gita vem para cortar o apego nosso. E se a gente pratica Bhakti da maneira correta, isso vai ser cortado. Senão, não. Senão, isso vai prender a pessoa nesse mundo cada vez mais e ela vai ver no final da vida que nada valeu a pena. E aí os pais já morreu, ela está morrendo, aí o filho vai ficar, vai sofrer pela morte, ela vai sofrer na hora da morte, por ela, pelos outros, e aí tudo vai ser jogado fora, a vida humana. Então, o melhor é seguir isso aqui e ganhar a vida, né? Não perder ela, igual os animais fazem, só emaranhado com afeições familiares e coisas mundanas. A vida animal é essa. Então, isso a pessoa inteligente vai refletir sobre isso, vai tentar praticar para experimentar isso dentro dela, e experimentando isso, progredindo, ela pode ter a vida exitosa e caminhar nesse processo rumo a Deus, que é a realidade suprema, onde nenhuma ilusão pode entrar ali, só a realidade. Então, isso é vida real, né? Aí a pessoa deve ser corajosa e forte. Forte espiritualmente, forte para seguir o processo, para passar os obstáculos, e fé firme. Fé fraca, primeiro obstáculo, tira. Fé firme, a pessoa vai até o final.
e nada pode parar ela, nem mesmo a morte. Alguém aí antes de acabar? Cantar? Você vê que o Swami Prabhupada falou, isso a gente deve levar a sério, né? A pessoa praticar isso, ela vai ter que levar a sério. Se ela levar como se fosse uma coisa não tão importante, ou só por religiosidade externa, ou só por moda, ela vai ver que internamente não vai acontecer nada. A concepção de eu e meu vai ficar, não vai embora. Então, para isso, deve ser sério e tentar refletir bem profundo o que é esse caminho espiritual. Aí sim a gente pode ter algum benefício do Gita, de recitar o Gita ou de escutar o Gita e de refletir sobre ele. Não é uma coisa que deve ser tomada leve, né? Vida humana é séria e grave. Nossos atos aqui vão ter frutos bons ou ruins. E essa justiça é infalível, né? Melhor a gente saber isso agora para não ter surpresa na hora da morte. Tem várias histórias que a gente vê. Esse dia eu escutei uma de novo, que na hora da morte muita gente tem surpresa. Então, para não ter a surpresa, a gente deve refletir bem nas nossas ações, nas escrituras, e pensar bem o que vai fazer com a vida humana. E além disso, quando a gente sabe das coisas, a responsabilidade é muito maior. Igual eu estou recitando, vocês estão escutando. Todo mundo, depois disso, dessa atividade, a nossa responsabilidade fica 10 vezes maior, porque a gente está sabendo. Não tem desculpa de chegar lá, eu não sabia. Então a responsabilidade fica 1000 vezes maior. Por isso que é aconselhável a quem não tem fé nem escutar. Porque a responsabilidade fica maior. Isso até um amigo meu, materialista, japonês também, da Polícia Federal, ele mesmo sendo materialista, ele falou um dia que foi no centro espírita kardecista, e lá falou que comer carne ia dar karma, ele falou, não, e agora? Agora eu sei que é, e aí eu sei que agora eu tô ferrado se eu comer. Porque a responsabilidade é maior. Então, essa atividade espiritual não é brincadeira nenhuma. Quanto mais a gente fica sabendo, a responsabilidade aumenta mais. Para chegar lá do outro lado, isso vai contar. Não vai ter desculpa, eu não sabia. Aí Deus vai chegar, você não escutou aquilo da Escritura? Você acha que eu sou bobo? Eu estou no coração no seu coração, no coração de todo mundo, eu sei de tudo. Então a gente deve ser sério nisso, né? Vamos lá. A Hannah não dormiu, a Natália tá com ela lá. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ichinamine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ichinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunavadi Paschataji Satarini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini
Nirvishesha Sanyavadi Ashtatya Tarine Nama Om Vishnu Padaya Chirajikaya Priyamane Shishima Bhaktivedanta Narayani Namine Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Dadali Shishima Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Sagura Haribo, 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 Sagura Haribo. Sagura Haribo, 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 Sagura Haribo. Jai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Guru Padma Ki Jai. Shri Ramanuja Acharya Ki Jai. Jai. Shri todos os gostos devotos reunidos que Jai, Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda ki Jai, Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Haribo. Valeu, valeu, Boa noite. boa noite aí, valeu, Hari Bol. Haribo. Valeu, Boa noite. valeu.